A situação da fome se agravou no país com a pandemia e muitas famílias têm vivido sérias dificuldades. Veja a seguir a realidade de quem vive este drama. Meu esposo, ele trabalha agora, no momento ele tá com reciclagem, entendeu? Ele cata um papelão, aí a gente paga uma luz, aí eu, com Bolsa Família, compro alguma coisa, é assim que a gente vai se virando. Se virando, é assim que Bruna define a forma como vive a família. Uma rotina de pura incerteza de sustento para ela, o marido Davi e mais 8 filhos. Moradores do loteamento Horto do Vino, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, eles contam basicamente com as doações das pessoas. O que Davi ganha é muito pouco para alimentar todo mundo. Ele com a reciclagem é R$300, eu tô parada. E com a ajuda das pessoas. E a situação, apesar de sempre complicada, piorou ainda mais com a pandemia. Meu esposo trabalha com jardinagem e eu faxineira. Mas, com a pandemia, ninguém chama mais. O serviço parou, diminuiu muito. Mais de 46 quilômetros de distância, mas vivendo uma realidade que poderia morar bem ao lado de Bruna, encontramos em Teresópolis a Ingrid. Em alguns dias da semana, ela cuida do bebê de uma vizinha, o que lhe rende apenas R$200 por mês. Somado ao baixo salário do marido, que foi reduzido na pandemia, ela já teve dias de não ter o que comer. A geladeira está praticamente vazia. Na panela, restos de comida. Nos armários da cozinha, apenas algumas doações de alimento e milho de pipoca para comer pela manhã em substituição ao pão, porque rende mais e é mais barato. E para agravar ainda mais a situação da Ingrid, ela ainda sofre com problemas de saúde e foi recomendada pelo médico a ter uma alimentação balanceada. Mas, infelizmente, a realidade dela não permite que isso aconteça. Eu preciso comer de 3 em 3 horas e o meu filho também, né? Aí, às vezes, a gente vai arrastando, né? Tentando. Almoço, não. Aí eu passo mal. Porque a pressão abaixa, essa semana eu já fui pro hospital. Ficar lá no soro. Mas aí eu dou pro meu filho, ou meu marido leva a marmita, ou eu como. E como a Bruna e a Ingrid, infelizmente ainda existem muitos. Dados de dezembro de 2020 do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, realizado pela Rede Nacional de Soberania e Segurança Alimentar, mostram que do total de 211 milhões de brasileiros, 116 milhões sofrem com algum grau de insegurança alimentar. Deste número, 43 milhões não têm quantidade suficiente de alimentos em casa e 19 milhões de brasileiros sofrem com a fome. Em entrevista à Multiplix, este especialista em economia da Fundação Getúlio Vargas faz uma análise da situação econômica do país e, para o futuro breve, não vê boas projeções. Ele aponta algumas razões para isso, como o aumento da energia elétrica e a dificuldade de reduzir custos expressivos com ela, já que se trata de uma necessidade primária, e ainda a estiagem, que implica no aumento da bandeira tarifária da energia elétrica até meados do ano que vem. As pressões políticas e fiscais que influenciaram no aumento do câmbio do dólar também são outros fatores apontados por ele que, somados à pandemia, diminuíram a renda das famílias e aumentaram o preço dos alimentos. Isso aperta muito o orçamento familiar, né? Sobretudo das famílias de menor renda, né? A ponto de que uma família acaba tendo que escolher entre comprar um pouco a mais de alimento ou pagar uma conta de luz, né? E isso, com certeza, vai impactar, sim, a questão de insegurança alimentar,
né, problemas nutricionais, tudo isso. Já teve, já de eu ter que comer lá na casa do meu pai ou uma amiga enviar para mim.